Graça e paz do Senhor Jesus esteja com você. A fé. Fé, duas letrinhas, uma palavra pequena, mas você sabe identificar, explicar a fé? Quais são os elementos da fé e semelhanças, diferenças dos conceitos de fé dentro da Bíblia, do ensino bíblico, e listar atitudes pelas quais você vai se dedicar à prática e ao fortalecimento da fé. Nosso estudo vai abranger o papel da fé na salvação e também vai nos dar o entendimento que a fé não é um salto no escuro, como algumas pessoas ou alguns podem pensar ser um salto no escuro. Estudando a palavra sobre este assunto, a fé, ela tem sim um elemento de confiança, mas ela também tem um elemento de conhecimento. Confiança e conhecimento. É um salto no claro. A confiança, ela faz parte da fé. Mas saltamos em que cremos, tendo a certeza de que não seremos frustrados. Então a fé não é um salto no escuro, é um salto no claro. E estudarmos sobre a fé também é importante, porque este estudo nos inspira. Conhecendo assim o testemunho de pessoas que consideramos heróis da fé, nós vamos ter a nossa vida estimulada a desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus. Vamos para esse estudo, uma breve introdução hoje, lendo alguns versículos no capítulo de Hebreus, capítulo 11, e vamos entender um pouco sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Hebreus 11, de 1 a
3. A carta aos Hebreus, falando sobre a natureza da fé. Aqui, neste capítulo, o autor ele dá uma cuidadosa descrição da fé e dos efeitos que ela produz na vida do redimido, daquele que é salvo em Cristo Jesus. E logo aqui no início do capítulo, nesses primeiros versículos, nós temos uma bela e profunda definição de fé. Certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E após essa definição, o autor da carta aos Hebreus, ele vai mostrar a importância da fé para o fortalecimento da vida cristã. Ele diz, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Então ele vai mostrar que nós, hoje, observando o bom testemunho dos antigos, isso vai fortalecer a nossa fé e também o conhecimento. Primeiro fortalecimento, agora conhecimento e a aceitação da revelação que foi dada por Deus em sua palavra. Ele diz, pela fé entendemos. Então é o conhecimento. E esse conhecimento vem através da palavra, do ensino de Deus. E depois ele vai apresentar uma longa lista, a partir do versículo 4, ele vai apresentar uma longa lista de santos, de homens, pessoas que viveram no Antigo Testamento, santos, servos do Senhor, que foram notáveis por sua fé. E ele menciona o testemunho de pessoas, de santos que viveram antes de Abraão, no versículos 4 até o 7, e também testemunho dos patriarcas, dos versículos 8 até o 22, também de Moisés, nos versículos 23 a 29, e o testemunho dos israelitas em Canaã, a partir do versículo 30 até o 31, e após tudo isso, talvez, por limitações de tempo e de espaço, o autor da carta vai fazer rápidas citações de atos heróicos de fé, mas sem citar nome de quem os praticou e sem dar maiores detalhes sobre eles. Mas apesar das informações não serem tantas nesse relato bíblico, mas nós podemos ver alguns destes atos podem ser identificados dentro da Bíblia como seus autores. Embora não haja muitos detalhes, mas nós podemos identificar
quem são esses heróis da fé. Então, todo o capítulo 11 de Hebreus é uma grande fonte de incentivo e de estímulo para o fortalecimento da nossa fé cristã. E devemos sempre ler Hebreus 11 para que nós tenhamos em nossa mente guardado esse testemunho de fé destes irmãos do passado. Não deixe de ler a Bíblia, não deixe de ler a palavra de Deus, que tem tantos testemunhos de fé. E à luz da palavra de Deus, à luz da Escritura, nós podemos ver que a fé é importante. É algo que nós não podemos questionar. A fé na salvação é importantíssima. Muitos cristãos não dão à fé o devido valor em sua vida, infelizmente. Negligenciam, deixam de lado os meios dados por Deus para o fortalecimento da sua fé. Então, muitos cristãos deixam de lado esses meios de graça que o Senhor nos deu, que vai fortalecer-nos na fé. Oração, leitura da Bíblia. E o resultado disso, dessa negligência, é enfraquecimento da fé e, como consequência, uma vida sem vigor espiritual, uma vida sem aversão ao pecado, sem um zelo muito rigoroso em fugir do pecado. E quanto mais negligencia, quanto mais persiste esta situação de negligenciar a leitura da Bíblia, a oração, o vigiar e orar, o fortalecimento espiritual na fé, quanto mais acontece, mais há envolvimento com o pecado. Então, este estudo sobre a fé vai procurar nos estimular a zelar e a exercitar a nossa fé. Na igreja cristã, muito se fala sobre a fé, mas durante a semana pense: o que é a fé? Qual é o papel da fé na salvação? Por que ela é tão importante? Como a soberania de Deus e a responsabilidade humana se harmonizam na doutrina bíblica da fé? A fé é algo que tem sua origem no ser humano, brotando espontaneamente do seu coração, ou tem sua origem em Deus? Se a sua origem está em Deus, como ela chega ao coração humano? Para que ela serve? São questões,
que com a ajuda de Deus, com a palavra do Senhor, com a unção do Espírito Santo, nós vamos procurar aprender, identificar, explicar e colocar no nosso viver diário, porque todo o ensino da palavra de Deus não tem validade nenhuma se não colocarmos em prática, se o Espírito Santo não atuar de forma extraordinária em nossa vida, em nossas mentes, em nossos corações, se não nos apossarmos deste ensino do próprio Espírito de Deus e colocarmos em prática no nosso viver diário, nós não vamos ter nenhum crescimento. Não vamos fazer nenhuma diferença neste mundo. Só o conhecimento não traz a vida verdadeira em Cristo. Nós temos que ter a fé mais o conhecimento e guardar todas as coisas em nosso coração, em nossa vida, e assim praticarmos o que temos aprendido. Isso vamos desenvolver, vamos crescer na fé cada dia mais, usando os meios de graça que o próprio Deus nos concede. Oração, leitura da Bíblia. Vamos, a partir do próximo domingo, nós vamos ver o conceito de fé, o conhecimento, a aceitação, a confiança, e também veremos o mistério da fé, a fé no Novo Testamento. Então são estudos importantes para o nosso conhecimento e o nosso crescimento na fé em Cristo Jesus. Para a glória de Deus, que o Espírito Santo fale ao seu coração, ministre na sua vida e que você tenha a fé salvadora